Olá pessoal, Edilson Machado. Abre aspas. Nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia a cujo tempo chegou. Vitor Hugo. O que Vitor Hugo estava querendo dizer com isso? Que desde que o ambiente seja propício, a força de uma ideia é irresistível. Tá? Voltando aí para a Alemanha de Adolf Hitler, o nazismo encontrou um ambiente bem propício. A Alemanha era muito antissemita à época. Indo para a época de Mussolini, Mussolini encontrou um ambiente e disse: agora eu vou colocar a ideia, eu preciso de uma ideia. Os comunistas nem se falam, eles preparam o ambiente culturalmente, depois impõem o comunismo. Aqui no Brasil, houve a época da abolição da escravidão, houve a época da independência, e finalmente a época, e aí é o motivo do vídeo da gente, do positivismo. Tá? Mas o que é o positivismo? Augusto Comte, ou Comte, conforme queiram, ele quis organizar a sociedade de maneira científica. A ciência que mandaria, né? Seria o último recurso seria a ciência. Segundo ele, a humanidade tinha passado por 3 fases. Primeiro, a fase teológica, que seria provisória, a fase metafísica, que seria transitória, e por fim, finalmente, a fase positiva. As ciências. O conhecimento, segundo os positivistas, se daria através da experiência, conhecimento empírico, somente através dos sentidos. Isso me volta à época do iluminismo, tá? Porque os iluministas diziam que o conhecimento é de forma empírica. Voltaire dizia: não há nada além dos sentidos. O que ele queria dizer não há nada além dos sentidos? Que não há nada de sobrenatural, não há nada transcendente, somente se percebe que os sentidos percebem. Né? O Deus deles era um Deus estritamente racional, é tanto que a Revolução Francesa, fomentada pelos iluministas, havia o culto à razão, o Deus da razão, a deusa razão. Mas aí alguém que se aprofunde mais no positivismo pode estar perguntando: Edilson, tudo bem, tá certo, legal. Mas por que Augusto Comte ele admirava tanto a Igreja Católica? Ele admirava a Igreja Católica pela ordem social, a função social que ela exerce, pela sua hierarquia, né? Mas não por ter, segundo as pessoas, segundo o catolicismo, a origem divina, tá? Porque ele não acreditava em nada disso, ele era ateu. Inclusive ele fez um opúsculo chamado Apelo aos Conservadores, onde apoiava a família e as tradições. O positivismo ele teve uma influência muito grande entre os militares da época. Por quê? Porque os militares estavam precisando modernizar o exército. E aí vem o pensamento de Vitor Hugo. Foi a mão e a luva. Tá? Eles precisavam modernizar o exército, principalmente a engenharia. Tá? E aí coube direitinho o positivismo. E quem fez essa transição foi um chamado Benjamin Constant, e trouxe as ideias para o exército brasileiro, que fomentaram a república de acordo com o pensamento positivista: o amor por princípio, a ordem como base e o progresso por finalidade. Ordem e progresso na nossa bandeira ainda hoje. Certo? A literatura também foi muito influenciada pelos positivistas da época. O naturalismo, influenciado pelo positivismo. O Lima Barreto, que inclusive andou no apostolado positivista, depois largou. O Euclides da Cunha, quem leu Euclides da Cunha, leu Sertões, sabe que aquela primeira parte da Terra são medidas topográficas, medidas geológicas da Terra. Tá? Quer dizer, a mensagem positivista era muito forte. Tá? Mas também não podia esperar nada ao contrário, porque o Euclides da Cunha, além de militar, era engenheiro. Não podia esperar nada de diferente dele também. Hoje não se sabe se os militares são positivistas, acredito que não. Acredito que há uma espécie de atavismo que fica na memória, na cabeça de alguns militares. Sim, eu acredito nisso, mas é involuntário. Tá? Eu não conheço hoje nenhum acólito do positivismo. Tá? O positivismo praticamente se acabou no Brasil. Mas a presença física dele ainda existe. Por exemplo, existe o Templo da Humanidade,
lá no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Dizem que está abandonado lá, tá? E isso não é por acaso, porque o Rio Grande do Sul foi o estado que foi mais influenciado pelo positivismo. O Rio de Janeiro também, por ironia, na rua Benjamin Constant, tá? Existe o tempo da humanidade, dizem que outro dia o teto estava caindo. Um dos últimos visitantes ilustres desse templo da humanidade foi o grande compositor Tom Jobim. Não se sabe se ele era positivista ou apenas por curiosidade, né? O fato é que Tom Jobim deixou seus seguidores e o positivismo não deixou nenhum seguidor. Obrigado a vocês.